Mais um Cafeína chegando na área e hoje vou falar de um tema que, como economista, estou muito acostumado. Entra ano, sai ano e a pergunta se repete. Para onde vai o dólar? Você que nos acompanha já deve ter visto a gente citar aquela famosa máxima do mercado: o câmbio existe para trazer humildade aos economistas. Porque acertar o futuro dessa variável é uma das coisas mais difíceis do mercado financeiro. Mas olha, o que dá para ser feito é apresentar o que está se desenhando, quais os indícios pela frente, ou então quais as chances de o real se sobressair esse ano. Até porque é mais fácil o dólar continuar sendo uma moeda forte do que o oposto, né? Sendo muito realista. Dada a complexidade e o número de variáveis, a busca pela resposta ano a ano tem provocado alguns cabelos brancos em economistas. Mas o dólar, por outro lado, afeta muitas áreas, né? A economia real, investimentos, a inflação, o comércio como um todo. E do pãozinho francês, que tem um insumo que é trigo, que é dolarizado, até o carro importado, obviamente. Mas para entender para onde o dólar vai, vale a pena saber de onde o dólar vem. Em 2022, a cotação do dólar subiu 5,32% contra o real e fechou o ano a R$ 5,25. Ainda que em patamar historicamente elevado, a queda do dólar frente ao real, ou melhor dizendo, a valorização do real frente ao dólar, no ano passado, foi a maior desde 2016, quando a moeda ainda era cotada a R$ 3,25. A fraqueza do dólar no Brasil, no entanto, foi um fator isolado em 2022, ano em que a divisa americana se valorizou em quase todo o planeta. A apreciação foi tanta que o índice DXY, que mede a variação do dólar contra as principais moedas do mundo, bateu a máxima em 20 anos, isso tudo em 2022. Mas o que puxou o preço do dólar? A resposta para essa pergunta está no aperto monetário do Federal Reserve, que elevou a sua taxa de juros para o maior patamar desde 2007, na tentativa de controlar a inflação mais alta dos Estados Unidos em 4 décadas. Em apenas 9 meses, a taxa de juros americana, que estava perto de zero, foi para mais de 4%. Como consequência, dispararam os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano, títulos considerados os mais seguros do mundo e o que provocou uma enorme corrida pelo dólar. Apesar do rally global do dólar, alguns fatores contribuíram para conter o preço da moeda americana no Brasil. Entre eles, os juros ainda mais elevados da economia brasileira e o maior fluxo de investimentos na bolsa, dada a alta das commodities e a piora de percepção de risco sobre outros emergentes, como a Rússia e a China, que podem ser vistos como concorrentes do Brasil em determinado momento. Somente na B3 entraram 120 bilhões de reais no ano passado. Apesar do desempenho relativamente positivo do real em 2022, a direção para onde vai o dólar nesse ano ainda divide opiniões. Pelo Boletim Focus, a mediana das projeções de analistas e especialistas aponta para um câmbio praticamente estável no ano, com o dólar encerrando 2023 aos R$ 5,28, né? Ou seja, um pouco acima do nível que começou. A perspectiva conservadora, ainda que mais pessimista que otimista, revela a falta de clareza do mercado sobre o rumo que a moeda irá tomar nesse ano. A incerteza deriva principalmente de como será a condução das políticas fiscais do novo governo, uma grande interrogação. E quanto maior for a sinalização de gastos sem contrapartidas, maiores tendem a ser os impactos sobre a dívida pública, né, e a segurança do mercado quanto à sustentabilidade fiscal do país. Essa incerteza acaba se traduzindo em menos investimento e, consequentemente, na necessidade de juros mais altos para compensar o risco dos títulos brasileiros. A gestora Clave Capital estima que, na pior das hipóteses, o dólar poderá subir a R$ 5,78, com o Banco Central tendo que voltar a subir a taxa Selic nesse ano. Já o Itaú estima em seu cenário base que o dólar deverá encerrar 2023 em R$ 5,50. Segundo o Itaú, os riscos fiscais ainda devem pressionar o preço do dólar em 2023, mesmo com um cenário mais favorável para a moeda exterior. E uma das discussões chaves para onde vai o dólar no Brasil deve-se de projetos em Brasília que possam alterar a perspectiva fiscal do país, como a tão aguardada, comentada reforma tributária.
No radar dos investidores também estão os processos para a criação de uma nova âncora fiscal para substituir o teto de gastos. A previsão, estipulada na PEC da transição aprovada no fim de 2022, é de que o projeto seja apresentado até o meio deste ano. Há muita expectativa sobre o que sairá do projeto e como serão as negociações. Com o Congresso escolhido por Lula para liderar essa missão, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá que equilibrar os interesses do mercado com os de Brasília. Tudo em meio a um cenário fiscal de fragilidade. A situação tem alertado por uma maior cautela entre investidores locais e também estrangeiros. A Janus Henderson, uma gestora global com quase $500 bilhão em ativos, classificou a incerteza fiscal como principal ponto de preocupação na hora de investir no Brasil. Por hora, a gestora afirmou que está com uma perspectiva mais negativa do que positiva para o risco Brasil em 2023. Por outro lado, a expectativa crescente é de que o cenário externo, que pesou contra a queda do dólar em 2022, seja mais benéfico para o real em 2023. Entre os gatilhos positivos esperados para este ano está o fim do ciclo de alta de juros previsto para o primeiro semestre e a reabertura da economia chinesa, após duras políticas que impuseram para conter a Covid-19. Apesar do pano de fundo favorável, em carta recente, a gestora verde afirmou que essa enorme oportunidade está sendo perdida pelo Brasil devido a ruídos e prêmios de risco adicionais gerados pelo novo governo. Em sua última carta publicada em 2022, a gestora, que é referência no mercado brasileiro, chegou a afirmar que se o país tivesse um mínimo de disciplina fiscal, o dólar já estaria na casa de R$ 4,90. Então vemos que estamos aí num meio-fio. Agora, uma coisa é certa, e como eu falei lá no início, o dólar é uma moeda forte e vai continuar sendo. Além disso, é uma moeda global. Contratos de exportações são fechados em dólar. O preço do barril do petróleo, do combustível, de alimentos, a tonelada do milho, a arroba do boi. Ou seja, o mundo negocia em dólar, não em real. Então, tenha isso em mente e mantenha um percentual da sua carteira de investimentos dolarizada. Assim você atrela o seu patrimônio a uma moeda forte e ainda reduz o risco Brasil do seu portfólio. E para quem gosta de comprar o papel moeda ou aplicar em um fundo cambial, vai fazendo um preço médio, Ou seja, comprando de pouquinho em pouquinho a cada mês. Tentar acertar na mosca tem um risco de se decepcionar. Eu sugiro, Dani, que as pessoas tenham aí uma média em mente e tentem entender o cenário que está se desenhando. Dito isso, só me resta chamar o Giro de Notícias. O Federal Reserve diminuiu o ritmo de alta de juros e aumentou a taxa básica americana em 0,25 ponto percentual. Agora, o intervalo da taxa é de 4,5% a 4,75% ao ano. A decisão veio em linha com o projetado pelo mercado e a resposta das bolsas americanas foi positiva. As inconsistências contábeis da Americanas podem estar presentes também na Ambev. Pelo menos é o que aponta a Associação Brasileira da Indústria de Cerveja, que representa produtores menores do que a Ambev. Enquanto o caso da Americanas envolve uma dívida bilionária com bancos, no caso da Ambev, a dívida seria com impostos federais, estaduais e municipais. Empresas no Brasil têm interesse em metaverso e DeFi, mas não em cripto, diz estudo. Volatilidade e falta de regulamentação no setor ainda afastam companhias, mas especialista aponta potencial de crescimento e adoção. Notícias giradas, muito obrigado a você que acompanhou o Cafeína até aqui. Se puder, deixa o seu like nesse vídeo, faz um comentário, sugere alguma pauta, mas principalmente se tiver que tomar só uma decisão com relação a esse programa que você assistiu, se inscreve no nosso canal Invest News. A gente traz todo dia de segunda a sexta conteúdo inédito, programa inédito para você sobre investimentos, para te ajudar na tomada de decisão que tem a ver com o seu futuro, com o seu dinheiro, com o seu patrimônio. Tá certo? Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Valeu, bons investimentos. Tchau. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.